pessoal, bem-vindo a mais um ArcaCast, é muito bom a gente estar aqui. E hoje na Arca a gente tem o privilégio de estar com o Heitor. E aí, Heitor? Olá, tudo bem? E a gente está também com a presença da nossa convidadíssima de hoje, que é Bel. Olá, preciosos! Bel Isabel Kyrie, artista plástico, apaixonada por Jesus. Estou aqui à disposição, para o que o Senhor quiser. Tem muita coisa para a gente conversar hoje, Bel. A gente queria fazer uma primeira pergunta. Fala um pouquinho da tua história. Como foi que tu se converteu? Como foi que tu chegou na igreja? Tu já tinha uma base cristã, não tinha uma base cristã? Fala um pouquinho sobre isso para a gente te conhecer. Bom, eu cheguei, faz 25 anos que eu estou na paz, né? Eu cheguei na realidade depois de uma experiência que eu tive na Espanha. Eu era esotérica, eu acreditava em nova era, extraterrestre, intraterreno. E eu fui para uma viagem, uma coletiva de escultura. E nessa viagem eu fui com Gracinha, que era amiga de Valéria. E ela já era bem... assim, integrada, conhecedora da palavra, e nessa viagem ela foi ministrando, né, sobre Jesus, e eu fui esotérica e voltei crente, que eu tive uma experiência com o Espírito Santo lá na Espanha, mais particularmente em Barcelona. Que bom. Ô Bel, fala um pouco assim, como foi esse começo na fé, assim? Essa questão do choque de crenças, no que tu acreditava até aquele momento, a questão, vamos dizer assim, das novidades, das coisas novas que você vem aprendendo. Tu até compartilhou assim nos bastidores com a gente, que na Bíblia tu coloca, isso aqui eu não concordo, isso aqui não sei o quê. Isso foi no início, realmente. Como eu vinha, né, de uma cultura, aliás, o Brasil, ele estimula uma cultura que é sincrética, muita informação, da nova era, do espiritismo, enfim, uma cultura de reencarnação, de karma. Então eu estava inserida num contexto de que eu acreditava nessas coisas, e aí eu percebi Deus falando comigo, e quando eu fui para essa viagem, né, realmente Deus usou muito Gracinha para trazer aquilo que inclusive minhas irmãs já tinham pregado, tal, né? Inclusive a palavra não volta vazia. É verdade. Mas aí eu percebi, né? E que Deus estava querendo. E eu ficava, mas eu, né, sou esotérica, eu não acredito nisso, tal. Só que eu tive uma experiência em Barcelona em que o Espírito Santo falou comigo, né? E quando ele disse para mim, no momento que eu estava só no quarto, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu quero você comigo. E foi assim um momento em que eu chorei, ri e tal, e Gracinha, quando entrou no quarto e viu aquilo ali, ela disse, o que foi e tal? E eu contei para ela ficou vibrando, e ela disse, olha, quando a gente voltar, a gente vai entrar no grupo. Falou com Conceição Pimentel, porque aqui na igreja era recente ainda, e Conceição Pimentel era líder do intercessão lá da Igreja da Trindade. E tinha a missionária Tininha, que ela pregava muito bem, ela tinha uma propriedade muito grande na palavra, e aí me inseriram nesse contexto de pequeno grupo para eu ter conhecimento, e elas foram assim mães espirituais para mim. E realmente eu comecei a ler a Bíblia, eu fazia o quê? Não concordo. O quê? Isso aqui não. Tô fora! E assim, mas a revelação é progressiva, e cada vez que eu lia mais, eu entendia, e a partir do aprendizado que elas traziam também, o contexto histórico, o contexto, né, normativo para a minha vida, e procurei me inserir também em tudo que a igreja estava proporcionando, né? Inclusive o primeiro cursilho eu já trabalhei aqui há 25 anos atrás, e tudo que Miguel trouxe de fora eu fiz, de curso, Alfa, quando teve aqui ele muito bom, Albert Van, passou uma semana aqui da Malásia, eu vim todos os dias, então eu não perdia nada para que a minha mente fosse renovada, porque eu tinha uma mente que eu acreditava em coisas que eram contrárias à palavra, e eu precisava renovar a minha mente, como diz em Romanos. Então eu aconselho a cada um
a realmente se inserir num pequeno grupo, uma célula, e fazer aquilo que é proposto pela igreja a nível de crescimento, para quebra de paradigmas, para uma mudança real na vida, né? E é um processo de glória em glória. Hoje, quando eu leio a palavra, é outro discernimento. Veio uma pergunta, não sei se tu quer falar alguma coisa. A gente estava conversando aqui antes, confesso que Bel já deu uma riqueza de detalhes pra gente, mas eu tive um amigo que veio falar comigo, ele se converteu há pouco tempo, e ele veio falar, porque é interessante como a humanidade ela busca incessantemente essa questão de vida em outros planetas e etc. A gente conversou inclusive sobre como o homem ele deixa de abençoar o próprio planeta. Poxa, são muitos milhões gastam nisso e tem tanta fome e etc. E aí ele fez uma pergunta pra mim, ele ficou brincando e disse, cara, tu tá há 2 meses no seminário, então tu já sabe. A crença na existência de vida em outro planeta, ela necessariamente ela fere a fé bíblica ou não? Aí disse, poxa, Bel, ela tem propriedade para falar, ela esteve nos 2 lados. Bom, na realidade, o lado que eu tive de conhecimento disso foi um lado ligado ao ocultismo, que acreditava, né, que os extraterrestres estavam implantando um DNA e pessoas estavam reencarnando com esse DNA trazido pelos extraterrestres, ou mesmo os extraterrestres reencarnando. Isso é uma mentira, certo? Na realidade, reencarnação não existe. E eu depois vou citar, mas primeiro veja que coisa extraordinária. Hoje, se disserem assim, ó, tem vida em outro planeta, tem não só uma ameba, mas descobriram a existência, eu vou dar mais glória a Deus ainda, pelo privilégio de, diante de um universo tão extraordinário que ele criou, que ele disse, haja luz e houve luz, e criou a terra, as estrelas, todo um cosmo, esse Deus tão extraordinário, né, que é o verbo que se fez carne, porque Jesus estava no princípio com Deus, estava ali, veio em carne para trazer salvação e resgate para mim e para você. Então a relevância da nossa vida ainda é maior por esse Deus que estava no princípio e criou tudo. Então, se há ou não extraterrestre, vida em outros planetas, certo? Dignifica ainda mais a minha fé em Cristo. Afirma ainda mais a minha consciência da importância de segui-lo, né? E de que ele seja o meu rei. Né? E em relação à reencarnação, a partir do momento em que eu me converti, eu precisei de mergulhar realmente no conhecimento e na palavra, e Deus me deu uma revelação quando eu estava lendo a respeito dos 2 ladrões que estavam entre Jesus na cruz. Isso foi muito interessante, porque quando eu li que um escarneceu e o outro disse ao que escarneceu, olha, não faz isso não, porque nós somos pecadores e Jesus, ele é justo, ele não merece estar aqui. E virou para Jesus e disse, lembra-te de mim no teu reino. E aí, nesse momento, o Espírito Santo disse, olha, Isabel, na época em que as pessoas eram crucificadas, porque isso era uma questão de uma punição romana, várias pessoas foram crucificadas, não é? E era para crimes bárbaros. Então, tanto que a Bíblia diz que Jesus se fez maldito no meu lugar, ele pagou a minha conta, né? Que quem devia estar na cruz era eu e você. Mas aí ele trouxe essa ideia de que aqueles ladrões, eles tinham cometido crimes seríssimos, e que se fosse na lei da reencarnação, ele não poderia estar indo para o paraíso, ele teria que voltar várias vezes e reencarnar para evoluir e tal. Só que isso é uma mentira. A Bíblia diz que em Hebreus que ao homem é dado viver apenas uma vez e depois disso vem o juízo. Então, a partir do momento que eu reconheço que eu sou pecadora, mas que Jesus é justa, como o ladrão fez, e reconheço que ele é rei, não é? A partir daquele momento, quando eu morro aqui, eu vou direto como ladrão para a glória. Então, a gente precisa compreender que a palavra ela tem revelação, não é, para confrontar a mentira, porque reencarnação é totalmente diferente de ressurreição. E aí a gente estava num restaurante em São Paulo, depois de uma conferência, e eu fui convidada por uma pessoa, né, estava lá com o Cileide, e ele falou que ia pagar a conta. E eu quis trazer, a gente estava conversando justamente sobre essas coisas, né,
E eu disse a ele, olha, se liga, se por exemplo, você acabou de pagar aqui, passou o cartão, pagou a pizza, que disse que ia nos dar de presente, certo? Então, eu me deleitei, comi essa pizza aqui, maravilhosa. Quando a gente estiver saindo, o garçom pode chegar e dizer assim, ei, moça, ei, não, a senhora não vai embora não, a senhora vai pagar a conta. Ele poderia fazer isso? Não, por quê? Porque a conta foi paga. Não foi paga por mim, certo? Foi paga por você, mas o outro não pode me cobrar. Então, a minha dívida, o meu pecado, foi pago por Cristo. O diabo que quer me acusar, que quer me cobrar, ele não tem o direito. Né? Quando ele vem me condenar em nenhuma acusação para os que são filhos de Deus, certo? A Bíblia diz, então eu posso dizer assim, ó, a minha conta foi paga. Você pode bater em retirada porque a minha conta foi paga na cruz. Então Jesus pagou a minha conta, eu não preciso ficar vindo, aliás, isso não existe. Então foi uma das coisas que eu compreendi, não é? Porque nesse conceito de reencarnação e karma, inclusive, você me perguntou como eu cheguei aqui, né? Ou como eu cheguei de um entendimento de engano, porque eu escolhi, aliás, eu fui seguindo essa linha de espiritualidade, de reencarnação, de espiritismo, nova era, porque eu acreditava em reencarnação e acreditava que eu deveria estar pagando por alguma coisa, porque tem esse conceito, né? Ah, você sofreu porque fez algo ruim. Mas isso é uma mentira. Com a queda veio o sofrimento, veio o pecado, pecado gera pecado, ferida, pessoas feridas ferem. Então, dentro dessa realidade, a gente vê também Eva. Quando Eva ela foi feita, ela não teve pai nem mãe. Mas a partir da queda, ela sofreu porque Adão disse, ó, foi a mulher que tu me trouxesse. E ela viu um filho matando o outro. E karma, o conceito de karma é o quê? Um peso que você traz dos seus ancestrais, de sofrimento. Só que Eva não tinha ancestrais. Eva foi feita da costela de Adão. Ela não tinha sogra, sogro, ela não tinha histórico, não tinha pais. Então, o sofrimento veio em consequência da queda. Então, quebra também essa ideia de karma, entende? Então, a partir da revelação da palavra, eu sou livre para viver em novidade de vida. Amém? Amém. Uma outra pergunta, Bel, é o seguinte, tu sempre foi muito ligado a área de oração, de intercessão, de cura. E aqui na igreja a gente está numa série de mensagens, Vida no Espírito. E a gente vem conversando sobre, baseado naquele texto de 2 Timóteo 1, versículo 7, que Deus nos deu não um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E a gente vem conversando que o poder, né? O poder é dado por Deus, né? Através do Espírito Santo de Deus, o poder que ressuscitou Jesus, que a gente tem que exercer com amor. Então, quando você junta o poder e o amor, gera o quê? Equilíbrio. Por quê? Porque se eu não tenho equilíbrio, moderação, prudência, zelo pelas coisas de Deus, eu vou usar os dons sem amor, eu vou usar o poder como uma forma de aparecer. Então, assim, eu queria perguntar uma coisa bem mais pessoal, assim. Como foi para você exercer esses dons e trabalhar esse poder, amor e equilíbrio na sua vida? Olha, para mim foi maravilhoso estar inserida nesse contexto de igreja, esse contexto do corpo de Cristo, que traz uma visão de uma unidade onde Cristo é o cabeça e o poder é liberado por ele, toda a autoridade foi dada a Cristo, e esse poder vem para o corpo, né, na pessoa do Espírito Santo, e ele libera. E quando eu pensei que no passado que eu era esotérica, eu era considerada a bruxa, a médium, tinha assim, digamos, um status nessa área, e era usada, eu via, né, enfim, coisas espirituais contrárias à vontade de Deus. Quando eu me converti, certo? Eu procurei mergulhar realmente nessa linha também, para entender a espiritualidade, né, da palavra de Deus e tudo, porque antes eu acreditava que crente não tinha espiritualidade, e é uma mentira. Deus, ele tem um senso de humor tremendo, né? Porque ele pega uma pessoa num contexto que estava lá,
né, indo para aldeia, indo para não sei aonde, atrás dos, fazendo meditações e tal, e coloca num contexto de oração, de unidade. Inclusive, né, passei muitos anos como líder de ministério aqui, de intercessão, agora estou no profético, mas essa questão do poder e do amor é muito importante, porque quando você compreende o sacrifício de Cristo, o que ele fez na cruz, se você não entrar nesse contexto de que os dons são ferramentas para o avançar do reino e para a glória de Deus, você não vai demonstrar o seu amor por ele e ao próximo, que precisa, né, de revelações, dessa sobrenatural que vem do Cristo vivo, ressurreto, para nós, porque muitas pessoas estão indo aí para a macumbaria, para a feitiçaria, buscando uma direção, quando elas poderiam estar num contexto da igreja, que libera dons, palavra de conhecimento, cura, certo? Sendo atendidas e respondidas pelo Espírito de Deus e não pelo Espírito do mundo. Então é muito importante a gente ter amor, primeiramente, gratidão, estar no sentido de corpo e liberar os dons que ele nos capacita e está gerando esses dons. E com moderação, que é diferente de temperamento. Por exemplo, eu sou louca por Jesus Cristo. Ele fez algo na minha vida realmente que eu só tenho a agradecer. Então, nesse contexto de gratidão, você muitas vezes dá glória a Deus e onde chega fala, entendeu? Mas a moderação é no sentido de você ser conduzido pelo Espírito para abençoar vidas, por amor a vidas e não para a glória de si mesmo, certo? Mas aquele que se glorie no Senhor. Então, a moderação, ela está muito relacionada a realmente servir ao bem comum, né? Exatamente. Exatamente. Se a gente pensa em estar inserido no corpo e saber o seu papel no corpo e ser um liberador de bênção na vida daquele organismo vivo que é a igreja, você está cumprindo o propósito de Cristo, não é? Porque a grande verdade é que poder é uma autoridade que nos foi conferida por Deus, né, pelo Espírito Santo de Deus, mas ele é exercido sem arrogância. Por ele não ser arrogante, ele é amoroso, porque ele é dependente, ele serve, ele se sacrifica, ele renuncia a si, ele esvazia-se de si para ser cheio de Deus. E ele é com equilíbrio e moderação porque ele tem domínio próprio, né? Ele tem zelo, cuidado com o outro. E é o poder sobre domínio, porque quando você não tem moderação, você não governa a si, né? Como é que você vai ser usado para governar as coisas de Deus se você não consegue governar a si mesmo? E a ideia que ele traz é de um pastor mesmo, pastor que é capaz de governar a si e ao seu rebanho, né? Então, por isso que quando a gente vai exercer os dons, o tempero do amor ele é muito importante, né? Porque é ele que confere os frutos, a maturidade, ele que confere a sabedoria, ele que se coloca no lugar do outro, é ele que perdoa, é ele que lida com a carnalidade, muitas vezes o jeito de não saber falar com o outro, de profetada, não sei o quê. E essa mesma igreja que você passa por essa infantilidade é a mesma igreja que mutuamente você se corrige, libera perdão, vocês conversam e eles vão crescer em maturidade, né? Veja bem, se eu ando em obediência, eu preciso entender que existe uma hierarquia na palavra. E, por exemplo, aqui a gente tem uma liberdade. Se você vai estar orando em línguas, você pode estar fazendo o exercício do dom no mover de oração e tudo. Mas, por exemplo, o pastor está pregando, certo? Então você tem que respeitar que ele está liberando a palavra de Deus. Naquele momento você não vai estar interrompendo ou fazendo algo que não é naquele momento, entende? Então você precisa ter uma moderação no sentido de você respeitar, né, o momento adequado do exercício do dom, entendeu? Você não vai interromper algo que está sendo feito pelo Espírito ali, entendeu? Então existe um equilíbrio
E existe um momento determinado para cada coisa. Então você tem a liberdade, mas você também tem a obediência, você também tem o zelo daquele que ainda não compreende, que está do seu lado. Então você pode usar uma palavra em amor do que uma palavra em línguas, por exemplo. Entendi. Não é? Ô Bel, e esse tempo teu nessa caminhada, como o Carlinhos falou, o mover do Espírito envolve o poder do Espírito Santo. E como foi a tua experiência com a sabedoria de entender e conviver que esse Espírito é de Deus, não é de homem? A Porque dependência. a gente pode colocar o agente mesmo, é comum a gente colocar em hype, assim, em nível, como se o cara fosse, uau. Eu sei que existem pessoas que são referências por uma vida em santidade, etc. Mas o que é que acontece? Às vezes a gente cristão coloca hierarquias de pessoas e aí tem aquele cara que, uau. Aí eu vou dar um exemplo. Bel, se você andar com Bel, você já ouviu ela falar sobre isso, por exemplo. Tá aqui o seu irmãozinho da sua igreja que você está me ouvindo, ele libera uma palavra profética para você. E aí você não escuta. Mas se vier o irmão dos Estados Unidos, da Europa, que fala a mesma palavra, aí você faz, uau, Deus é o mesmo, irmão, Deus é uno. É verdade, é verdade. Olha, eu compreendi que tudo começa no reino, né? No mundo espiritual, para vir as coisas para a terra dos ventos. Inclusive, na época que a gente ministrava os cursos para o voluntariado, eu usava muito essa figura de Moisés, Arão e Ur, que está lá em Êxodo 17. Os amalequitas vieram lutar contra o povo de Deus. E aí Josué foi para a batalha, mas Moisés, Arão e Ur foi para o cume do outeiro. E aí quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando ele baixava as mãos, Israel começava a perder. E aí Arão e Ur, que estavam do lado, levantaram as mãos de Moisés, que estava cansado, e nesse ato de rendição, o Senhor disse, mãos levantadas ao meu trono, eu dei a vitória. Então, quem deu a vitória foi Deus, amém, porque o povo estava, né, no monte, orando, se entregando, rendido, enquanto Josué estava guerreando. Inclusive, Moisés recebe de Deus que ele deve escrever em memorial e dizer para Josué. Então, às vezes, o poder liberado na unidade e alguém está ali profetizando, está ali ministrando uma palavra, está ali exercendo um dom de cura, mas no corpo foi orado, foi gerado, foi liberado uma palavra para haver esse start na terra. Né? Josué, ele não ganhou a guerra sozinho, ele ganhou a guerra em unidade porque Deus liberou do mundo espiritual. Então, as coisas espirituais acontecem primeiramente em oração. Então, por exemplo, vai ver um evento na igreja, a gente vai orando e gerando, e quando há uma liberação, não é glória de um homem. Agora, há homens que têm evidências. Por exemplo, Randy Clark tem o dom de cura. Não é? Todd White tem o dom de cura. Queria eu que todas as pessoas tivessem essa consciência de que elas têm as ferramentas, dons são ferramentas para a glória de Deus e usarem, certo? E não focarem numa figura. Porque tanto Randy Clark como Todd White tem pessoas que estão com ele em oração, gerando tal, e eles liberam aquilo, mas eles são entregadores de milagre. Então, se eu tenho essa consciência de que eu sou um canal, uma entregadora de milagre, eu vou exercer o dom com excelência para a glória de Deus, para apontar para ele. Então, todos nós deveríamos ter essa visão de estarmos no conceito do corpo e sermos esse canal liberador, como vasos de barro cheios da plenitude de Deus, mas para a glória dele. Porque se a igreja exercesse mais os dons e deixasse o poder fluir através de nós, muitas pessoas não estavam buscando na macumbaria, na feitiçaria, no engano, não é? As coisas espirituais, porque a igreja carismática, empoderada e avançando, né, iria conquistar muito mais. Muita gente diz assim, mas quem sou eu para ter uma palavra de conhecimento? Você é a igreja, você é corpo de Cristo, você é um vaso na mão de Deus. Então você precisa se capacitar, precisa aceitar as ferramentas e precisa liberar isso, né, como igreja. E se você vai ser ou não reconhecido
como o Todd White ou qualquer pessoa, não importa. O importa é que você fez aquilo que você foi chamado na engrenagem do organismo vivo, que é a igreja. Amém? E sem essa comparação, né, Bel? Porque a gente, quando vem estudando, né, a gente tem visto, né, o livro de Coríntios, é uma igreja cheia dos dons do Espírito. Lá é onde fala mais sobre os dons do Espírito. E é onde a gente encontra mais infantilidade. Por isso que o texto diz, eu pensava como menino, raciocinava como menino, né? Ele fala isso. Eu estou vejo como num espelho embaçado ainda, porque isso é ser embaçado. É quando você não compreende o amor. Por isso que tu até falou, né? Coríntios 13 não está entre Coríntios 12 e 14 por acaso. Exatamente. Não foi um sanduíche que estavam fazendo ali com um hambúrguer no meio, não. Ali tem um propósito, ali é porque ele está dando ordem aos dons, né? Como você tem que usá-lo. É mostrando que não se trata de barulho, não se trata de performance, não se trata de resultados miraculosos, se trata de um coração que ama e serve o próximo. Ama a Deus, busca a Deus, anda com Deus, né? Então, eu queria que a gente conversasse um pouco. Sabe sobre o que, Bel? Como é que tu vê essa questão assim? Porque a gente enfrenta muitas dificuldades, às vezes, na igreja, na compreensão. A gente sempre pergunta aos postulantes, né? Você acredita na contemporaneidade dos dons, né? Isso é sempre uma pergunta que surge. Por quê? Porque existem aqueles que pensam que cessou, parou tudo lá, não tem mais milagre, não escreve mais ato no ato, acabou ali, não tem mais ato nenhum. Acabou ali no 28, né? Existem aqueles que são ignorantes, que o texto bíblico, não sejais ignorantes quanto aos dons. E logo ele está dizendo assim, se você não compreende que você tem dom, que Deus quer usar você, quer que você você é ignorante. Então o texto fala sobre isso. Tem os medrosos, que é aqueles que se assustam com tudo, com a irmãzinha mais, né? E aí está aqueles que acreditam nos dons, né? Aqueles que, de fato, não só acreditam, mas também quer se revestir do novo de Deus, da presença de Deus, né? Veja, eu quero dizer uma coisa, eu era cega e agora eu vejo. Veja, se você está orando por uma pessoa e ela é curada fisicamente, vai dizer a ela que os dons cessou? Olha, entendeu? Agora uma coisa, veja, a cura física é importante para a gente estar aqui na Terra, mas muito mais importante é a cura da alma, porque não adianta a pessoa, por exemplo, ser curada de câncer e voltar para a balada e para a bandaiada da vida, entendeu? E a gente sabe que isso acontece, acontece, né, mas assim, acontece. Veja, Deus ele é soberano, ele pode curar da enfermidade e na enfermidade, mas a principal cura é a cura da alma. Só que se você exerce o dom de operação de milagre e aquela pessoa recebe uma cura física, como é que você pode dizer que cessou os dons? Eu tenho 25 anos de igreja, 25 anos vendo milagre, orando por milagres, vendo coisas extraordinárias e também reconhecendo a soberania de Deus e em que algumas vezes nós oramos por algo específico e não foi da forma que a gente queria. Mas eu acredito em milagre, eu sou um milagre vivo. Eu tive câncer, 60% do corpo com tumor, e em menos de 1 ano e pouco eu fui totalmente curada, há mais de 8 anos. Então, por experiência, por uma vivência na prática, eu creio nos dons. E nós somos uma igreja carismática e que a gente vê, não é uma coisa de ministério, é a igreja se movendo cada vez mais. E cada vez mais a própria liderança, a partir do bispo, trazendo informações para que não haja mais a falta de conhecimento. Para que haja uma infantilidade, exatamente. Também, né? Porque a ignorância, ela termina... Sabe aquele negócio assim que o pessoal faz? Eu quero uma igreja cheia na norma, ali na régua, né? O cara quer controlar tudo. Caixinha, né? Numa caixinha. Por quê? Porque tem um irmãozinho lá que é imaturo, falou que não deve, aí beleza, aí a gente vai abafar o espírito por causa disso, né? Vamos ensinar as pessoas a buscarem a maturidade, vamos corrigir, vamos zelar pela igreja, vamos, irmãozinho, deixa de ser arrogante, meu irmão, você está se promovendo aí, que você é melhor do que ele, porque a gente tem que ir... lidando. Em casa a gente não tem os problemas, não resolve. Exatamente. Na igreja tem que resolver também, né? Com certeza. E a questão de arrogância, a gente combate muito quando a gente vê a questão da unidade. Porque, infelizmente, realmente, às vezes a pessoa tem uma carência, uma necessidade de aparecer, aí se arvora de si mesmo.
Só que a Bíblia fala o quê? Que muitos disseram a Jesus, não profetizei em teu nome, não fiz isso em teu nome, não sei o que em teu nome. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Então não adianta poder sem uma dependência com Jesus, que é o cabeça, e saber que esse poder é gerado no corpo e que todos nós podemos liberar esse poder. Então aquele que começa a se arvorar em si mesmo, diz, minha filha, todo mundo descansa e tal, ele deve ser corrigido, deve ser chamado a atenção e se realinhar. E quando a pessoa não quer se realinhar, ela vai procurar ela vai procurar um lugar que... Entendeu? Agora, você também não vai deixar de exercer o dom porque você, de alguma forma, está em evidência. Senão, o Randy Clark pararia o ministério dele. Entendeu? Porque ele está glorificando o nome de Jesus. Então, e lembre-se que Jesus, ele curava a todos. Exatamente. Ele curava a todos. Ele ficava, não vou curar, porque senão vão pensar que demais de mim. Não, ele... Porque assim, na verdade, eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre isso, é que dom não diz respeito a gente. O dom, ele não foi dado por causa da gente. Foi dado apesar da gente. É verdade. Ele foi dado porque faz parte do propósito de Deus para a sua igreja. Ele quer edificar a igreja no espírito. Amém. Ele quer edificar a igreja com os dons. Ele vai dizer assim, vocês não vão conseguir fazer o que eu tenho separado para vocês se vocês não tiverem o meu espírito. Por isso fique aqui, espere ele descer. Ele vai descer. Quando ele descer, vocês vão se embora e evangeliza, não é assim? A gente estava conversando ontem sobre... Chegou a um ponto da conversa que é até uma palavra forte, sabe? Que tá, acho que acredito em Romanos, que fala a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nós vamos nos revelar através dos dons que Deus nos deu. Então, tem tudo a ver você receber algo de Deus e reter. Eu vejo o que a palavra está dizendo. A natureza geme e aguarda pela revelação dos filhos e você reter. Aí vem um outro ponto, que é até interessante. Por quê? O arca, a gente pensa que arca do Ministério de Juventude, e possa ser que o jovem, porque tem isso, viu? O jovem, muitas vezes, ele vê algo desse e pensa, bem, se é oração, se é Ministério de Intercessão, então vamos passar para a galera que tem mais idade, né? Eu já vi muito esse assunto. E, em outro momento, o Bel já conversou com a gente falando sobre os dons, eles são exercitados, não é isso? A gente recebe os dons e são exercitados. Exatamente. Eu queria que tu falasse sobre isso, Bel. A importância de você. Eu sou um cristão. Se eu sou um cristão, logo eu tenho um dom. Então eu não fico dormindo no ponto, não. Pronto. Eu descubro esse dom e exercito ele. Amém. Agora veja só, não é para pessoas mais velhas, é para pessoa que se relaciona. Porque Samuelzinho estava dormindo, ainda era jovem, e Deus queria falar era com ele. E ele não estava discernindo e chegava lá para Eli, você me chamou? Ele disse, não, volte a dormir. Aí Samuel, ele era jovem. E aí ele ia lá para Eli, o profeta, não. Aí o profeta sacou que era Deus e disse assim, olha, é Deus. Quando ele chamar de novo, você diz, eis-me aqui, Senhor. Então, começa quando você é chamado por Deus. Então, se você está inserido no corpo de igreja, você foi chamado. Então, é para jovem, sim, é para criança, é para se relacionar com o papai, é para todos. Se relacionar com Abba, é para ter uma conversa com Abba, certo? E a partir do momento que eu estou inserido, no reino, porque, veja bem, todas as vezes que se fala em reino, fala em sinais. Os sinais apontam para o reino. Amém. Todas as vezes que Jesus fazia isso para os sinais, para o reino. Então, o reino está próximo, aí tome sinal. Por quê? Porque é uma evidência do sobrenatural no natural. Porque o reino já está aqui, o reino está próximo. Por exemplo, eu já estou no reino, eu já sou cidadã do céu, você já está no reino. Nós somos embaixadores de Cristo, o reino está aqui. Mas a gente precisa trazer os sinais desse reino para que outros venham e saibam que o reino já chegou. Amém? Então é para criança, é para jovem, é para adulto, é para velho. E não é uma coisa chata, é uma coisa de relacionamento. Joel, né? E está lá em Joel. Como é que tá os velhos profetizarão, os jovens terão sonhos, visões e tal. Quer dizer, é para todos. O derramamento do Espírito é para todos. E é para algo extraordinário, é para sacudir essa terra. É para você ter revelações de coisas que Deus quer trazer. O povo de Deus
Deus, ele foi feito para realizar proezas, né? Lá em Salmo 60, fala justamente nisso, que nós somos chamados, em Deus faremos proeza, e ele pisará os nossos inimigos. Quer dizer, nós fomos chamados para fazer coisas extraordinárias, para proezas, as habilidades são ferramentas, os dons para a gente crescer, né? Para mostrar quem ele é, que ele está vivo, né? E o inimigo que precisa ser pisado muitas vezes é a incredulidade, é a limitação, é dizer, quem sou eu para orar e alguém acontecer isso? Você é vaso. E que a gente sabe que esses argumentos é uma arrogância às avessas, né? Porque isso não é humildade. Humildade não é você nem achar muito sobre você e nem pouco sobre você. É você achar que você deve ser mesmo. É entender sua identidade, né? Exatamente. Como filho do Deus amado, eu sou cooperador do reino e eu preciso avançar como instrumento, como embaixador de Cristo, já sentado nos lugares celestiais, mas na terra dos ventos aqui no Brasil, em Recife agora, mas quando o vento soprar em qualquer lugar do mundo, proclamando com sinais e maravilhas. Ide e fazei meus discípulos. Agora como? Ele disse o quê? No imperativo, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, de graça dai, né? De receber-se, de graça dai. Então, existe um empoderamento. Mas para quê? Para um fim proveitoso, para o avanço da igreja. E você pode olhar, Bel, que todos esses dons, nenhum tem um foco em si, né? É você curar, é você cuidar dos enfermos, é você... Então, assim, é muito importante essa questão, porque de alguma forma a gente vê isso em Jesus, né? A humildade de Jesus, o caráter de Jesus. Eis que ele não quis ser igual a Deus, se fez semelhante ao homem. Isso é o que o texto ensina, né? Agora, eu não sei se dá pra gente conversar um pouco, não sei como tá o tempo aí. Dá, mas sim. Dá. Eu queria fazer mais uma pergunta sobre a questão da... Bel, tu trabalha muito também com questões de arte profética, né? Fala um pouco sobre isso, porque às vezes tem muita confusão assim, né? As pessoas fazem, poxa, artista, só para algumas pessoas é artistas, algumas pessoas que têm um talento nato, né? Como é isso? Fala um pouco sobre isso. Olha, eu acho que a arte faz parte de mim. Eu tenho essa vivência de arte. Inclusive, uma das minhas maiores frustrações foi porque eu morei em Israel mais de um ano, no mesmo kibbutz que Miguel morou, ele falou aqui. Eu estive lá em Azoré, foi até ele que me direcionou, porque lá em Azoré tinha um escultor, Rolf Rodahelg, e eu iniciei modelagem lá. Então eu andei na terra de Jesus e tudo não me converti. E assim, mas depois que eu me converti, eu procurava sempre fazer um sinal, alguma coisa na minha arte que desse uma ênfase de eu falar de Cristo, né? E assim, porque você tem que pegar a sua visão de reino e trazer, né, para a sua vida num todo, não só dentro da igreja. Então, por exemplo, se eu chegasse na casa de uma cliente, eu ficava observando como é que eu ia falar, o que é que eu ia dizer e tal, sentindo o que é que Deus queria para mim naquele, né, me usar ali naquele momento. E aí, só que recentemente, com essa coisa de arte profética e tal, começou a fluir, e eu realmente, né, mudei agora para esse ministério, de trazer aquilo que eu já tinha de talento e dom. Mas veja que coisa maravilhosa, a gente tinha falado de Moisés, Arão e U. E Deus, a primeira vez que encheu um ser humano do Espírito, que foi cheio do Espírito, foi justamente Bezalel. E tá lá em Êxodo 36, que Bezalel e Aholiabe, né? E assim, eu achei muito interessante, porque eu gostava tanto dessa história que eu sempre usava no contexto do intercessão, e eu me liguei que Bezalel é filho de Uri, neto de U. Aí vê que interessante, né? Porque eles têm essa cultura de ministrar na outra geração. E nós somos família. E aqui é a biografia da nossa família. Isso aqui é a história dos nossos irmãos. E aí você vê, eu fico imaginando, né, um avô que é louco pelo neto, porque inclusive em Israel a figura masculina era muito valorizada,
Então o devia ficar Bezalelzinho, aquela coisa com o neto, né? Aí devia contar para ele: olha, Bezalel, nós estávamos no cume do outeiro. E aí quando a gente levantava a mão, aí Deus fazia a gente vencer. Aí baixava a mão, aí a guerra. Então, Bezalel, tudo começa com você se rendendo. Então eu fico imaginando Bezalel ouvindo o avô falar das experiências, do relacionamento que ele teve na unidade, certo? E aí Bezalel já tinha aquele coração voltado também, né? E aí ele é escolhido por Deus com a Oliabe para receber habilidades. Só que Deus, ele é criador. Ele criou a terra com a diversidade, um mundo extraordinário. E ele é um Deus criativo e nós temos esse DNA. E aí quando ele encheu uma pessoa de criatividade, que foi Bezalel e Oliabe, foi para fazer justamente figuras para o templo. E uma coisa super interessante, que Deus já mostrou que ele queria um toque de criatividade. Por quê? Porque não existia romã azul. E ele disse, olha, faça romã azuis, faça romã... Quer dizer, aí você vê, poxa, o próprio Deus dando liberalidade para uma criatividade. Né? Isso é uma coisa maravilhosa. E aí, lá em Êxodo 36... 2, ele diz assim: chamou a Bezalel e a Oliabe e todo homem hábil em cujo coração Deus tinha posto sabedoria. Então, nós temos uma habilidade, a capacidade vem do Espírito, e não é só uma habilidade para arte profética, para pintura, para escultura. Deus quer que os cristãos tenham habilidade, né, em todas as áreas. Por quê? Porque é o Espírito que capacita, é o Espírito que realiza as proezas. Nós precisamos vencer os inimigos que nos limitam, que é o complexo de inferioridade, a insegurança, o medo, e dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso fazer um curso, eu posso fazer uma faculdade. Estou fazendo faculdade agora, ó. Teologia também. Então, nunca é tarde para recomeçar. Deus dá capacidade, Deus dá habilidade. Então, você deve se render e dizer, Senhor, eu quero, né? E eu imagino que cada um de nós, né, devemos expressar essa criatividade, né, esse DNA do Pai na nossa área. A pessoa que for pregar, buscar uma criatividade do Espírito. A pessoa que for ministrar, dizer, Senhor, me dá um formato novo, né? E não só na área ministerial, mas também na área profissional. Claro. E tudo que ele coloca pra gente fazer, né? Se a gente for, por exemplo, para Gênesis, quando o homem é feito, ele diz... Criado a imagem, dê nome, criado a imagem e semelhança de Deus. Sejam férteis, né? Há uma fertilidade disponível. Claro. Não é... infértil, não dá pra nada, não sabe fazer nada. Isso é uma mentira do inferno. Você pode fazer todas as coisas, o Espírito de sabedoria está sobre você, o Espírito de Deus que capacita, que enche você para fazer proezas, né? Coisas grandes, não são coisas pequenas. E essa criatividade do homem de dar nome aos animais, como ele falou, faz parte do ser de Deus, né? O ser criativo, né? Ele nos criou a imagem dele. Então, ser imagem e semelhança de Deus é ser criativo também. Claro que a gente sabe que existem pessoas que têm dons específicos em relação a alguma área da criatividade, mas todos nós, como até Bel, a gente estava conversando aqui, criativo para, no momento de uma crise, você pensar numa alternativa, você perceber que Deus está com você. Então, isso é muito importante. A igreja, porque eu vejo às vezes, Bel, que tem pessoas que são gigantes, criativos no mundo, conseguem criar uma marca, criar uma empresa, conseguem fazer algo e chega na igreja um nanico. Sabe, não usa, né? Não usa os dons. Por quê? Porque viveu e acreditou que as coisas de Deus são separadas. No mundo secular é uma coisa, no mundo religioso é outra. Não, Deus está nos dando os dons dele para a gente exercer em todas as áreas. Exatamente, né, a gente não pode viver uma vida, não tem esse negócio de vida secular e vida na igreja, certo? É uma vida. É um ministério integral. Você pode ser um médico e você ali, enquanto estiver operando, tá orando. Tá? Né? Começando primeiro no mundo espiritual, primeiro rendido, porque as vitórias vão vir.
né, na cirurgia, ou até no consolo. Porque coisas que Deus vai fazer e coisas que Deus não vai fazer. Mas vai existir o quê? O equilíbrio, vai existir o amor, vai existir um foco na eternidade. Amém. Ô, Bel, mais uma pergunta assim pra gente fechar sobre esse assunto. É o seguinte, claro que pode vir outros, né? Mas, tipo, como é um processo criativo de um quadro? Tu tá aqui, aí de repente fala uma frase, aí tu, eita, eu vou construir algo aqui. Como é isso? Fala um pouco assim. Na realidade, é como o pastor, né? Vai orando, vai montando a palavra, chega no domingo, né? Dá uma palavra e vem alguma coisa nova. Então, por exemplo, você vai gerando, você vai orando, aí vem várias imagens. E aí você pede a Deus uma revelação daquilo que Ele quer. E você precisa discernir. Por exemplo, 25 anos da paz. Aí vinha, e você às vezes quer formatar aquilo, racionalizar. Porque eu pensava, 25 anos da paz, vou pintar assim o altar, um fogo descendo, alguma coisa. E o Espírito Santo dizia, não, é Miguel lançando flecha. Mas Miguel lançando flecha, eu vou, né? Aí no dia, realmente eu disse, não, eu vou fazer a direção do Espírito. E quando Miguel, o bispo, pregou que ele era um lançador de flecha, eu tinha pintado o quadro lançando flecha, quer dizer, foi aquela coisa assim da junção da pintura profética com a palavra revelada para dizer que realmente ele quer a representação não só do bispo, mas da autoridade espiritual, daquele que prega ser um lançador de flecha. Não é aquele que joga as flechas para baixo, mas aquele que joga as flechas para o mundo e que expande a igreja. Amém. Então é uma representação do arcebispo, mas ali é todo líder que se levanta com a visão dele de levantar outros líderes, de levantar outras comunidades. Então, glória a Deus, eu entendi que eu tinha que obedecer à direção do Espírito e casou. E teve gente que disse, você sabia, eu não sabia da mensagem. Eu cheguei, pintei e casou, né? Agora, por exemplo, a gente estava na Semana da Virada, todo dia eu pintei um quadro. E aí, num dia, o pastor de São Paulo disse assim, a gente é como uma árvore que tem que ser de cabeça para baixo. Aí eu disse, pronto, amém. Aí no outro dia eu ia pintar outra coisa. Eu disse, poxa, mas aquela visão da árvore de ontem eu vou pintar hoje, sabe? Aí foi bem espontâneo, e começou. E no final da pregação, aí daqui, meu Deus, o pastor daqui do sertão, como é o nome dele? Foi Miguel Neto. Aí disse, porque a gente deve ser como a palavra de ontem, a árvore de cabeça para baixo. Aí foi levando, né? Aí tem um homem que disse que, eita, Deus falou comigo, tal, depois veio me procurar. Quer dizer, é aquilo que fala. E às vezes pode ser, a arte profética pode ser... Ô, Bel, né? Sabe uma coisa que eu lembrei? Tu lembra que teve um dia na virada, eu não lembro agora se foi na virada ou foi na Conferência da Paz de aniversário, que faltou energia. Faltou energia. Aí a gente começou a cantar e tal. Aí Cristina Lins, eu tava do lado dela. Aí ela disse, pastor, eu fiz um quadro hoje igual essa cena agora. Aí ela mostrou a foto. Aí na hora eu fui mostrar o bicho, né? Peguei o celular dela. Porque foi assim, não sei se vocês lembram, não sei se vocês estavam nesse dia. A gente tava todo mundo adorando. E daqui a pouco faltou energia. Quando faltou energia, as pessoas começaram a clamar e foi quando o Espírito desceu mesmo, né? Assim, tipo, aí depois voltou a energia. Aí ficou aquele, o altar aceso e aqui escuro. E ela fez como se o povo estivesse cantando e a luz chegando. Foi um quadro que ela fez de manhã. Ela fez o quadro de manhã. Pronto. Aí quando foi à noite, aí ela quando viu aquilo acontecendo ali, ela viu a mesma cena, viu, ó a cena que eu fiz você desenhar. Aí quando ela me mostrou, eu saí correndo pro bicho, o bicho leva ela pra cima, aí eu fui correr, levei ela pra cima, mostrou num quadro, mostrou a foto no celular dela, do quadro que ela tinha feito de manhã. Ô Carlinhos, Amém. Sabe uma coisa que eu percebo? Às vezes, a gente falou aqui agora sobre o sensacionismo, né? Deus parou de falar? Não, ele não parou. De certa forma, se a gente não tomar zelo, a igreja reformada, por uma série de fatores históricos, ela quer tirar coisas que Deus usou para falar. Eu fiquei assim abismado, eu comecei a ler Reis. Quando começou a ler a parte de ficar o tempo de Salomão, até pensei, acho que eu vou pular e vou ler depois. Depois, não, vou ler. Quando eu li, teve uma hora que eu disse, espera aí, colocou painéis com imagens de leão,
louco. Peraí, o cara tá me dizendo aqui que ele botou quadros dentro do templo de Salomão? Sim, então por que às vezes a gente quer dizer, não vamos botar um quadro aqui não, se no próprio templo de Salomão existia? É porque é uma diferença, veja bem. Existe a pintura que traz um simbolismo e que remete à glória de Deus. Por exemplo, existem marcas também, tipo peixe, né? São pescadores de homem, né? Então, aquilo ali remete ao reino. E tem figuras que remetiam à idolatria. Então, as pessoas, por conta justamente dessa religiosidade de controle, de não saber lidar com isso, preferiram excluir as imagens. Mas só que você tem que ver que há uma diferença. Uma imagem que você se prostra para adorar e uma imagem, um símbolo que glorifica a Deus. Que é arte, que né? É a arte, inclusive que fala. O dom tá imaturo. Aí eu vou e digo, não, para. Não. Entendeu? Veja bem, Deus fala de diversas formas. Quando a gente vai para a palavra, ele fala através de visão, ele fala através de imagens, ele fala ele traz inclusive vários profetas, ele dá visões, dá imagens daquilo que vai acontecer. Então, por exemplo, arte profética, né? Você capta aquela imagem, como Cristina captou, né? Como outras pessoas, e você traz uma palavra em relação àquilo, entendeu? É porque tem muita gente que tem resistência. Mas a palavra já não diz tudo. Gente, ninguém está dizendo que o desenho da arte profética vai substituir a palavra ou está acima da palavra. Ela está reforçando o que já diz a palavra. Ela aponta para a palavra, né? Então... Veja bem, às vezes você fala só nessa questão, só para compreender que às vezes você faz um quadro com um propósito, pensando numa pessoa. Por exemplo, eu fiz o quadro do Leão com a Noiva, que foi para a pastora Juliane. E quando eu estava falando, uma pessoa veio me abordar e disse, olha, quando eu vi o vídeo, Deus falou tanto comigo que eu chorei. Amém. Aí eu disse, veja, aquela imagem que era para um, funcionou para outro também. Por quê? A mesma palavra que fala comigo de uma forma, fala com você de outra. Então, veja, uma vez eu questionei a Deus, sabe? Eu disse, poxa, Deus, todo mundo faz leão. E aí ele disse, tu também vai fazer, porque eu falo como eu quero. E muitas vezes a palavra se repete com leão, com coração. Eu faço um leão de um jeito, o outro faz de outro. O outro faz o coração de um jeito. Mas é Deus falando e reafirmando o que ele quer. Entendeu? Então, assim, ele vai falar e a gente não pode formatar Deus. Deus, ele vai falar pelas circunstâncias, pelo louvor, pela palavra, por uma imagem, entendeu? Você ter um quadro na sua casa, você colocar um Espírito Santo ou no escritório, você tá ali, né? Não é adorando aquela imagem, mas lembrando o significado daquilo, da realidade do céu na terra. Aquilo é um sinal, né? É um sinal, exatamente. Né? E o zelo que Bel falou sobre os dons, sobre as questões das imagens, tem que ser com tudo. Se a gente for pegar no Antigo Testamento, a lei colocou que o bezerro seria usado para expiação, certo? Certo. Aí Moisés sobe para o monte e o povo lá embaixo fez o que de ouro? Bezerro. Fez um bezerro, o instrumento para expiação. O povo transformou num de condenação, transformou numa idolatria. Né? Então, é literalmente tudo na sua vida que Deus lhe deu para uma bênção, você pode transformar numa condenação. E por isso que a revisão de culto ela é diária, porque o culto é a vida inteira. É verdade. Porque a idolatria pode surgir tem gente, a gente sabe disso, tem gente que o trabalho é a coisa mais importante da sua vida. Né? Faz tudo pelo trabalho, se estressa, não sei o quê, porque já construiu um ídolo ali com aquele status, com aquela coisa. Então, os ídolos podem vir de diversas formas, né? É verdade. Gente quer, às vezes, vamos dizer assim, tornar o nosso discurso raso, né? Eu acho que é isso. Bel. É isso. Onde está o tesouro, aí estará o seu coração, né? Então, que o nosso coração esteja completamente rendido ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Que Jesus Cristo possa nos inundar e a gente aceite ser esses instrumentos, esses vasinhos de barro, mas completamente planificados para a glória dele, para apontar para o reino, para trazer, né, as coisas
que ele quer liberar na terra, porque o próprio Jesus nos ensinou a venha o teu reino, e a gente trazer esse reino, trazer essa realidade, cada um se conscientizando da importância de estar inserido no corpo e ser um liberador de vida, um liberador, né, daquilo que Deus quer trazer, seja através de arte, seja através da palavra, seja através do louvor, da história da sua vida, até da forma como você sorri para o próximo, né? Que a gente seja esse instrumento para a glória de Deus. Que venha o teu reino, Senhor. Amém? Amém. A gente quer agradecer muito a Bel, né, por esse tempo. E é isso, E um convite. Dia 9, à tarde, às 14 horas, vai sair a mídia. Vai ser uma tarde aqui para explicar sobre esse voluntariado, a pessoa que tiver interesse de conhecer sobre arte profética. Ótimo. Amém. Glória a Deus. E se liga aí, compartilha esse ArcaCast, manda para todo mundo. Eu espero que edifique muito sua vida. A gente falou sobre muita coisa aqui. Eu sei que vai edificar. Aquele noiado lá que não entende nada sobre o Espírito, manda para ele. Isso aí, compartilha, comenta. A gente abriu agora o Pergunte ao Pastor. Manda aí, pergunta no comentário também, se você tem alguma pergunta, alguma indicação. E é isso.